As minhas seguidoras, eu acho que elas têm um instinto meio sádico, né? Eu acho que elas gostam de me ver sofrendo, querem me ver apanhando aqui no canal, né? Porque elas me mandam uns temas aí que, meu Deus do céu, eu olho e falo, meu Deus, olha só a treta plantada. Mas como eu gosto de treta, como eu não tenho problema nenhum com essa questão, eu vou falar desse assunto. Foi um assunto que uma seguidora me pediu lá no Instagram, pediu para eu gravar esse vídeo falando sobre como o feminismo atrapalha os relacionamentos e afasta os homens. E como realmente, já deixando explícito o meu ponto de vista, eu realmente acredito que é verdade, isso de fato acontece, então eu decidi gravar esse vídeo para explicar um pouco melhor esse assunto. Logicamente, a gente precisa entender que existem vertentes do feminismo, tá? Existe o feminismo quando ele foi lançado, quando surgiu o movimento, que eu realmente acredito que ele nasceu com um propósito, com uma função extremamente positiva, com a questão realmente de buscar oportunidades iguais entre homens e mulheres, buscar a igualdade de direitos. E quando o feminismo ele atua dentro desta linha, logicamente, eu considero isso extremamente positivo. Mas analisando o mundo hoje, analisando os rumos do movimento, analisando as ações de grande parte desses grupos, eu tenho que realmente dizer que hoje o feminismo ele não representa mais essa busca, ou pelo menos grande parte das pessoas que fazem parte desse movimento não estão mais buscando isso. Hoje você percebe que o feminismo ele se tornou um movimento instrumentalizado politicamente. Hoje você percebe que tem um grupo político específico que abraça o feminismo. É muito claro isso. Se você é uma mulher que pertence ao grupo de esquerda, que tem alinhamento com a esquerda política, você vai ser defendida a ferro e fogo por esse movimento. Se você tem uma visão política diferente, se você é uma mulher que é de direita, não importa o que te aconteça, esse movimento ele não vai te defender e muito pelo contrário, ele vai atacar você sempre que tiver oportunidade. Então, é um movimento que hoje se tornou um movimento político. É um movimento que ele não busca mais, tá? Não vou dizer em termos individuais, tá? Eu sei que existem mulheres que realmente elas buscam essa questão de igualdade, que elas ainda têm dentro de si essa questão do feminismo mais puro, mas o movimento em si, ou grande parte dos grupos que fazem parte desse movimento, hoje o foco do feminismo é se tornar uma espécie de machismo às avessas. É muito nítido quando você vê livros feministas, quando você entra aí em vídeos feministas, em canais feministas, em páginas feministas, que o objetivo delas é, digamos assim, colocar o homem como se fosse a escória da sociedade, como se fosse embuste, como se fosse todos os homens fossem machos escrotos, ofendendo homens como se realmente não prestassem para nada e as mulheres estivessem aqui em cima no pedestal como se fossem completamente autossuficientes, não precisam de homem para nada. E, meu, a gente vive num planeta de interdependência. Assim como mulheres precisam de homens, homens também precisam de mulheres. Não existe isso de, eu sou feminista, eu sou mulher, não preciso de homem, não preciso de macho para nada. Meu, isso não existe. Se realmente a gente vivesse num mundo onde o homem fosse completamente descartável, com certeza não nasceriam mais homens no planeta. O nosso sistema, o nosso meio ambiente, ele é extremamente seletivo. Ele só mantém aqui no planeta somente os seres que realmente são necessários para o funcionamento. É a lei da seleção natural. Se você não está servindo mais ou se você não é adaptado ao meio, você vai ser eliminado. É assim que funciona. Então é óbvio que homens são necessários, assim como mulheres são muito necessárias. Então, fazendo toda essa introdução para entrar na questão aí do tema do vídeo, tá? Por que feminismo atrapalha os relacionamentos? Exatamente por causa disso. Porque hoje o movimento feminista ele se tornou, primeiro, um movimento político e segundo, ele se tornou, em grande parte dos casos, tá?
Não vou falar que todas as feministas são assim. Como eu falei, existem feministas que realmente conservam a essência, a pureza do movimento, de como ele surgiu, mas muitos movimentos, muitos grupos, muitas mulheres levam hoje o feminismo como uma espécie de machismo às avessas. Fazem de tudo para colocar o homem numa posição subalterna, numa posição de falta de importância. Então, obviamente que nenhum homem vai querer estar do lado de uma mulher que tem esse tipo de visão. Nenhum homem vai querer estar do lado de uma mulher que acha que todo homem é escroto, que é macho escroto, que todo homem é embuste, que tem ranço, que tem ódio de homem, que odeia todos os homens do planeta Terra. É óbvio. E, de uma certa forma, muitas mulheres que às vezes não são, digamos assim, feministas, né, nesse sentido tão radicalizado, elas acabam, de uma certa forma, entrando em certos conceitos feministas, meio que achando que aquilo vai ser positivo para ela, só que na verdade acaba sabotando, na verdade, essa mulher. Tem questões aí feministas, né, que entram na questão de empoderamento feminino. Obviamente que a questão de empoderamento, a palavra empoderamento feminino, ela é uma palavra extremamente maravilhosa. E o sentido dela, né, realmente era um sentido extremamente positivo, mas que também, por conta dessa questão do radicalismo de alguns movimentos, foi deturpado. Hoje, se você for ver qual que é a definição que esses grupos dão para empoderamento feminino, basicamente é tipo assim: tenha ódio de homens, odeie homens, se considere a fodona autossuficiente, aí sim você estará empoderada. Ah, se vista de uma forma largada, deixa pelo no sovaco, usa a roupa que você quer, sai com as tetas de fora, taca o foda-se pro mundo, e isso é ser empoderada. Não, isso daí não é ser empoderada, isso daí é você ser porca, isso daí é você ser relaxada, é você ser uma mulher que fica guardando ódio, ranço, fica estimulando mulheres a criar um monte de sentimento negativo e falar que isso é empoderamento. Lógico que isso daí não é empoderamento, muito pelo contrário. O que te empodera de verdade é se realmente você sente bons sentimentos, boas emoções. Um movimento que te ensine a gerar amor, gerar fraternidade, gerar liberdade, gerar caridade. Isso sim é um movimento de empoderamento. Mas não é isso que esses grupos feministas, a grande maioria, prega. Muito pelo contrário. Pregam exatamente o contrário. Então é lógico, um homem quando vê uma mulher que se autodenomina feminista, que percebe todo esse contexto aonde o feminismo se encontra hoje, que é realmente lamentável, que é essa questão realmente de ser um instrumento político e um movimento que se transformou num movimento que hoje não luta muito pouco por liberdade, por igualdade, por direitos iguais e quer, na verdade, se transformar no machismo às avessas. Então é lógico, nenhum tipo de homem vai querer estar do lado de uma mulher assim. Tá, não vou falar nenhum tipo de homem, tá? Tem um tipo de homem que quer, que são os feministas. Que são aqueles caras betas, afeminados, aquele cara que, pode cagar na minha cabeça, meu amor. Esses daí, tudo bem, esses daí acabam ainda se relacionando com feministas. Ou tem muita feminista também que acaba indo pro caminho do lesbianismo e se relacionando com outras mulheres, que acabam normalmente estando mais no polo feminino, enquanto a feminista meio que também é o macho da relação. Então, nesses casos também tem muito disso. Agora, um cara que tá mais polarizado no masculino, um cara que realmente tem orgulho da sua masculinidade, novamente reforçando, não estou dizendo aqui que é um cara machista, estou dizendo que é um cara masculino, um cara que tem voz ativa, um cara que tem personalidade, um cara que tem opinião, um cara que corre atrás dos seus objetivos, corre atrás dos seus sonhos, um cara que tem perfil de liderança. Esse cara, ele nunca vai dar certo com uma feminista. Nem ele vai aguentar uma feminista e nem uma feminista vai aguentar um cara desse. Então, obviamente, não tem como esse tipo de relacionamento dar certo. Então, por isso que eu falo, muito cuidado. Muito cuidado de você. Se você é uma feminista mais moderada, se você é uma feminista mais na pura essência mesmo, né, do que nasceu o movimento, de ser uma pessoa que busca por liberdade, busca por igualdade, eu acho que isso é extremamente positivo, é extremamente válido. Mas tome cuidado para você não ficar
enchendo muito a bola pra dizer que é feminista, ficar gritando aos quatro ventos, principalmente se você tá numa busca de um relacionamento, porque às vezes o fato de você expressar isso vai fazer que o cara enxergue você como você fazendo parte daquele grupo radical. E aí até você explicar pro cara que focinho de porco não é tomada, que na verdade você tá na busca do feminismo mais puro, de liberdade, de igualdade, de equiparação entre os signos, entre os sexos. Até você explicar isso, às vezes o cara nem vai te dar condição, porque ele vai achar que, meu, você vai ficar querendo cagar a regra, que você vai querer mudar ele, que você vai querer transformar ele numa mulherzinha, ou que você vai querer ficar fazendo uma lavagem cerebral na cabeça dele, ou que você vai ser aquela mulher reclamona, de mal com a vida, frustrada, que nem muitas feministas são. Então, eu sinceramente acho que feminismo é um movimento que nasceu com uma intenção positiva, mas hoje virou, digamos assim, motivo de chacota. Infelizmente, por muitas dessas mulheres que deturparam o movimento, deturparam a ideia. É chacota em relação à grande maioria dos homens e em relação a muitas mulheres. Muitas mulheres hoje têm nojo, não suportam o feminismo. Eu conheço várias que não aguentam o movimento exatamente por causa disso, porque deixou de ser um movimento representativo da grande maioria e se transformou num movimento de minoria. Uma minoria que pertence a um certo espectro político ou um movimento de pessoas aí frustradas, que têm ranço, que carregam aí ódio, um monte de sentimento negativo em relação a homens e acabam querendo usar o movimento para descontar toda essa frustração, essa negatividade, esse ranço, essa energia pesada em cima dos homens. Então é isso. É a minha visão e eu acredito que é por isso que o feminismo afasta os homens, afasta possibilidades de relacionamentos com grande parte dos homens. Tá legal? Fez sentido pra você esse vídeo de hoje? Se fez, deixa o teu comentário aqui embaixo. Já não vou nem falar pra quem não fez sentido deixar os comentários, porque eu já sei, vai ter um monte de feminista que vai entrar aqui, vai me xingar, vai falar um monte de abobrinha aqui pra mim, e também, se quiser fazer isso, foda-se. Essa é a minha visão, esse é o meu ponto de vista. Se você não concorda, o botão de deixar de seguir o canal, o botão de bloquear o canal, de ocultar, tá aí, aperte ele, não vai fazer nenhuma falta na minha vida pessoas que têm esse perfil. Tá legal? Eu realmente quero aqui mulheres de mente aberta, mulheres que realmente estão em busca de coisas positivas, onde realmente enxergam a importância do homem também, assim como enxergam a sua própria, e que estão em busca de sentimentos positivos, de amor, de igualdade, fraternidade, união, respeito, e não de ficar criando embuste, ranço, ódio, raiva e sentimentos negativos. Isso daí pode ir para outros lugares. Tá legal? Então é isso. Você acha que esse vídeo pode ajudar outras pessoas? Compartilha ele, vamos espalhar essa corrente do bem e vamos ajudar cada vez mais mulheres aí a entenderem um pouco melhor aí sobre essa questão do feminismo. Tá legal? Um super beijo pra você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.